Ano Bíblico 2022. Jeremias, capítulo 18. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos. Ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em seu favor. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso converta-se cada um de seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão: não adianta, continuaremos como os nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Portanto, assim diz o Senhor: perguntem entre as nações se alguém já ouviu uma coisa dessas. Coisa tremendamente horrível fez a Virgem Israel. Poderá desaparecer a neve do Líbano de suas encostas rochosas? Poderá parar de fluir suas águas frias vindas de lugares distantes? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim, queimam incensos a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas, para que andem em desvios e em estradas não aterradas. A terra deles ficará deserta e será tema de permanente zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e balançarão a cabeça. Como o vento leste, eu os dispersarei diante dos inimigos. Eu lhes mostrarei as costas e não o rosto no dia da sua derrota. Então disseram: venham, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Venham, façamos acusações contra ele, e não ouçamos nada do que ele disser. Atende-me, ó Senhor. Ouve o que os meus acusadores estão dizendo. Acaso se paga o bem com o mal? Mas eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci diante de ti para interceder em favor deles, para que desviasses deles a tua ira. Por isso entrega aos filhos deles a fome e ao poder da espada. Que suas mulheres fiquem sem filhos e viúvas. Que seus homens sejam mortos e seus rapazes sejam mortos pela espada na batalha. Seja ouvido o grito que vem de suas casas, quando repentinamente trouxeres invasores contra eles, pois cavaram uma cova para me capturarem e esconderam armadilhas para os meus pés. Mas tu conheces, ó Senhor, todas as suas conspirações para me matarem. Não perdoes os seus crimes, nem apagues de diante de suas vistas os seus pecados. Sejam eles derrubados diante de ti. Age contra eles na hora da tua ira. Jeremias capítulo 19. Assim diz o Senhor: vá comprar um vaso de barro de um oleiro, leve com você alguns líderes do povo
e alguns sacerdotes, e vá em direção ao vale de Ben-Rinom, perto da entrada da porta dos cacos. Proclame ali as palavras que eu lhe disser. Diga: ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: trarei desgraça tal sobre este lugar, que fará retinir os ouvidos daqueles que ouvirem isso. Porque eles me abandonaram e profanaram este lugar, oferecendo sacrifícios a deuses estranhos que nem eles, nem seus antepassados, nem os reis de Judá conheceram. E encheram este lugar com o sangue de inocentes. Construíram nos montes os altares dedicados a Baal, para queimarem os seus filhos como holocaustos oferecidos a Baal, coisa que não ordenei, da qual nunca falei nem jamais me veio à mente. Por isso certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar Tofete ou Vale de Ben-Rinom, mas Vale da Matança. Esvaziarei neste lugar os planos de Judá e de Jerusalém. Eu os farei morrer pela espada perante os seus inimigos, pelas mãos daqueles que os perseguem, e darei os seus cadáveres como comida para as aves e os animais. Farei com que essa cidade fique deserta e seja tema de zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e zombarão de todos os seus ferimentos. Eu farei com que comam a carne dos seus filhos e das suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, por causa do sofrimento que lhes infligirão durante o cerco feito pelos inimigos, os quais procuram tirar-lhes a vida. Depois quebre o vaso de barro diante dos homens que o acompanharam, e diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como se quebra o vaso de oleiro, que não pode ser mais restaurado, quebrarei este povo e esta cidade, e os mortos de Tofete serão sepultados até que não haja mais lugar. Assim farei este lugar, e aos seus habitantes, declara o Senhor, tornarei esta cidade como Tofete. As casas de Jerusalém e os palácios reais de Judá serão profanados como este lugar de Tofete. Todas as casas em cujos terraços queimaram incenso a todos os corpos celestes e derramaram ofertas de bebidas aos seus deuses estrangeiros. Jeremias voltou então a Tofete, para onde o Senhor o mandara profetizar, e entrando no pátio do templo do Senhor, disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ouçam, trarei sobre esta cidade e sobre todos os povoados ao redor todas as desgraças contra eles anunciadas, porque se obstinaram e não quiseram obedecer às minhas palavras. Deus ordenou a Jeremias que compre um vaso de barro e em seguida manda que seja quebrado. Isso significa que o Senhor trará sobre Judá e Jerusalém um grande e impetuoso mal, e este se manifestará por meio dos inimigos do norte, isto é, o exército da Babilônia. Com isso, a nação de Judá e sua capital, Jerusalém, serão profanadas e humilhadas pelo inimigo. Aqui tiramos uma lição muito importante para a nossa vida. Devemos ser fiéis a Deus em toda e qualquer circunstância de nossa vida. Não devemos ser rebeldes, mas sim amáveis e ensináveis diante do Senhor e de sua palavra. Que você ame a Deus sobre todas as coisas, que lance fora da sua vida todo ídolo, toda idolatria, qualquer coisa que se coloque entre você e Deus, que ocupe o seu tempo, que desvie sua mente e o seu coração de Deus e sua palavra. Porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus nos ensinou: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deus sabe o que é melhor para nós.
Coloquemos nossa vida nas mãos dele, assim como o barro nas mãos do oleiro.